Olá, meus amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje nós iremos analisar o informativo de número 1156 do Supremo Tribunal Federal. É isso mesmo, nós já estamos no 1156 e tem diversos julgados que eu tenho certeza que estarão na sua próxima prova, então eu peço que você fique atento para que você não venha a errar tais questões. Meu nome é Gustavo Andrade, somos coordenadores aqui do Aprovação PGE e já te convido a aproveitar a nossa Black Week. É isso mesmo, até o dia 12 de novembro, todo o nosso site está com 30% de desconto. Para você aproveitar, você tem que utilizar o cupom BLACK30, tudo caixa maiúsculo, BLACK30, e aí você vai ter 30% de desconto em todos os nossos cursos que estão lá no nosso site. Propaganda feita, agora a gente vai para a primeira questão, o primeiro julgado que foi analisado pelo STF, e a pergunta é a seguinte: norma do regimento interno do Tribunal de Contas Estadual pode impedir que auditor vote nas eleições internas para a composição de cargos diretivos do órgão, ainda que no exercício da substituição de ministro ou conselheiro titular? Como a gente sempre gosta de contextualizar, eu vou chamar vocês aqui. Vem comigo. Olha só, nos tribunais de contas nós temos alguns cargos, que compõem o Tribunal de Contas. Nós temos os ministros, os conselheiros titulares e nós também temos os auditores. E o que acontece? Esses auditores de carreira, eles acabam substituindo tanto os ministros como os conselheiros titulares nos seus afastamentos, férias, licenças e por aí vai. E aí a grande questão é a seguinte: na votação para composição de órgãos diretivos, esses auditores, eles podem votar? Se eles estiverem substituindo um ministro, um conselheiro, ele pode votar? O STF entendeu que não. Olha só, o STF entendeu que é constitucional e não ofende os artigos 73, parágrafo 4º e 75 caput da Constituição Federal, de observância obrigatória pelos Estados-membros, ou seja, norma de reprodução obrigatória, norma de regimento interno do Tribunal de Contas Estadual, que impede auditor de votar nas eleições internas para a composição dos cargos diretivos do órgão, ainda que no exercício de substituição de ministro ou conselheiro titular. O artigo 73, parágrafo 4º da Constituição Federal estabelece que no exercício ordinário da judicatura de contas, os auditores dos tribunais de contas gozam das mesmas garantias e a eles se impõem os mesmos impedimentos de juízes de tribunais regionais federais. E, quando em exercício da extraordinária função de substituir ministros ou conselheiros, os auditores gozam das mesmas garantias e vedações do titular. As garantias e impedimentos a que se refere esse dispositivo são os descritos, respectivamente, no artigo 95 caput e parágrafo único da Constituição Federal, que trata dos membros do Judiciário. Nesse contexto, esta Corte já decidiu que aos auditores dos tribunais de contas, mesmo quando em exercício de função de substituição, não são obrigatoriamente extensíveis todos os direitos, prerrogativas e vantagens do titular. Ou seja, o STF ele já decidiu que aos auditores de tribunais de contas, mesmo quando em exercício da função de substituição, não são obrigatoriamente extensíveis todos os direitos e prerrogativas e vantagens do titular, mas apenas as garantias gozadas e os impedimentos que impõem a esse titular. Na espécie, como o ato de votar para a composição dos órgãos de direção da Corte de Contas não configura uma garantia nem um impedimento, não se pode estendê-lo, pela via hermenêutica, ao auditor, ao qual, na condição de conselheiro substituto, compete apenas exercer as atividades judicantes, ou seja, julgamento das contas. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, reconheceu em parte da ação e nessa extensão julgou improcedente para assentar a constitucionalidade dos artigos do regimento interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Então, fique com isso na sua memória. É constitucional e de observância obrigatória pelos Estados-membros, norma de regimento interno de Tribunal de Contas Estadual que impede ao auditor de votar nas eleições internas para a composição dos cargos diretivos do órgão, ainda que no exercício da substituição de ministro ou conselheiro titular. Ok? Finalizada a análise desse julgado, vamos ao próximo. A pergunta é a seguinte:
É constitucional ou não a inclusão pela Casa Revisora, sem retorno do texto à Casa Iniciadora para nova votação, de palavras e expressões em projeto de lei que apenas corrija imprecisões técnicas ou torne o sentido do texto mais claro? Pessoal, aqui nós estamos tratando de processo legislativo. E como vocês sabem, as votações elas ocorrem no Congresso Nacional, obviamente, em duas casas. Isso não ocorre no âmbito dos estados, porque nos estados nós só temos ali a Assembleia Legislativa. E nos municípios nós só temos a Câmara Municipal. Mas no âmbito da União, no âmbito federal, nós temos a Câmara e o Senado. E o que acontece? Alguns projetos de lei iniciam-se em determinada casa, outros projetos de lei podem se iniciar nas outras. E existe a casa iniciadora e esse projeto, depois que é votado na casa iniciadora, é enviado para outra casa, que vai ser denominada como casa revisora. E ele faz a revisão do texto, estando tudo ok, é aprovado, se estiver de acordo, etc. O que acontece? A casa revisora ela pode propor alterações, inclusive alterações drásticas, alterações significativas e também alterações simples, alterações ali de nomenclatura para deixar o texto mais preciso. E o X da questão é esse. Uma alteração que for significativa, obviamente, retorna-se para a casa iniciadora verificar se está de acordo com aquela alteração que foi proposta. Agora, se for apenas uma correção de texto, uma imprecisão técnica, um termo que foi utilizado de forma equivocada, uma pequena correção da língua portuguesa, é necessário que volte para a casa iniciadora? Você entende que é uma alteração a tal ponto significativa que é necessário voltar para a casa iniciadora? O STF entendeu que não é necessário. Olha só. É constitucional, pois não configura emenda aditiva, não se trata de uma emenda aditiva e, portanto, não afronta o princípio do bicameralismo, duas câmaras, no processo legislativo, a inclusão pela Casa Revisora, sem retorno do texto à Casa Iniciadora para nova votação, de palavras e expressões em projeto de lei que apenas corrija imprecisões técnicas ou torne o sentido do texto mais claro. Fundamento do STF para essa decisão. Conforme a jurisprudência dessa Corte, na hipótese de emenda meramente redacional, ou seja, não é uma emenda aditiva, é uma emenda redacional, não há necessidade de que o texto emendado volte à casa de origem, à casa iniciadora. Na espécie, a inclusão pelo Senado no trecho final do parágrafo impugnado não resultou em modificação substancial no projeto aprovado pela Câmara dos Deputados, tendo apenas explicitado algo que já estava contido na legislação. Ademais, depois da inserção da referida expressão, o veto realizado pelo Presidente da República, por contrariedade ao interesse público e não por violação do processo legislativo, foi posteriormente derrubado pela maioria absoluta do Congresso Nacional. Nesse contexto, nenhum dos órgãos participantes do processo legislativo federal reconheceu a ocorrência de inconstitucionalidade, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal adentrar a interpretação de minúcias dos regimes internos das casas legislativas. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou improcedente a ação para declarar a constitucionalidade da expressão, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso 2º do artigo 2º, quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica, constante na parte final do artigo 6º, parágrafo 13, da Lei 11.101, na redação dada pela Lei 14.112 de 2020. Então, pessoal, tenha isso em mente, leve para sua prova. Se não se tratar de uma emenda aditiva, se não se tratar de uma alteração substancial, se não se tratar de uma alteração significativa, ou seja, for apenas uma explicitação, uma correção de uma atecnia, uma correção do português, não precisa voltar para a casa iniciadora, não precisa retornar, é isso mesmo. Então não há afronta ao princípio do bicameralismo no processo legislativo. Fechou? E agora a gente passa para o próximo julgado a ser analisado. É constitucional ou não a revogação de dispositivo da Constituição Estadual que impõe a prévia aprovação plebiscitária como requisito de validade para a alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção de empresas estatais? Vamos contextualizar. Imagine você que uma determinada Constituição Estadual tinha o seguinte dispositivo: para que haja alienação, transferência do controle acionário, cisão, incorporação, fusão de empresas estatais,
ou seja, empresas estatais daquele Estado membro, é necessário que ocorra um plebiscito, é necessário que a população seja escutada. Imagine que existe essa previsão numa Constituição estadual. E aí vem uma PEC estadual, uma emenda à Constituição estadual que revoga essa previsão. Ou seja, a partir da entrada em vigor da promulgação daquela emenda, altera-se a Constituição estadual e dali para frente não é mais necessário esse plebiscito. Essa alteração, ela é ou não constitucional? Ela é ou não constitucional? Para o STF, sim. É constitucional por não violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proibição do retrocesso social, a revogação de dispositivo de Constituição estadual que impõe a prévia aprovação plebiscitária como requisito de validade para alienação, transferência de controle, acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção de empresas estatais. Então fique atento, porque isso aqui vai cair na sua prova. Conforme a jurisprudência desta Corte, é suficiente a autorização prevista em lei, que veicule o programa de desestatização para deflagrar o processo de privatização de empresas estatais. Além disso, não há óbice constitucional a revogação de exigência de aprovação plebiscitária, pois o emprego do plebiscito como técnica legislativa complementar, à exceção das hipóteses expressamente exigidas pela Constituição, insere-se no âmbito da discricionariedade do Poder Legislativo, cujo exercício só poderá ser sobreposto pelo Judiciário em face de evidente inconstitucionalidade. Na espécie, o dispositivo da emenda à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que revogou a exigência plebiscitária, foi editado no adequado exercício do poder constituinte derivado, em consonância com o princípio democrático e com a jurisprudência do STF sobre a questão. Ademais, as medidas que importem em alteração de controle das empresas estatais no âmbito estadual permanecem submetidas ao controle social, tendo em vista que a Constituição estadual exige autorização legislativa para processos de transferências de controle societário de empresas estatais e estaduais. Por fim, a revogação do parágrafo 2º do artigo 163 da Constituição do Rio Grande do Sul não altera o regime jurídico a que submeter os serviços públicos objetos de delegação na esfera daquela unidade federativa, os quais permanecem sujeitos ao caput do artigo 163 e podem ser prestados sobre o regime de concessão ou permissão. Com base nesses entendimentos, o plenário, por unanimidade em apreciação conjunta, julgou improcedente as ações para declarar a constitucionalidade da emenda 77 de 2019 à Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Então, fica aqui, memoriza isso. É constitucional por não violar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proibição ao retrocesso social, a revogação de dispositivo da Constituição Estadual que impõe a prévia aprovação plebiscitária como requisito de validade para alienação, transferência de controle, acionário, cisão, incorporação, fusão ou extinção de empresas estatais. Tema relevante e pode cair sim na sua próxima prova. Agora vamos para o próximo julgado do informativo. Vem comigo. É constitucional ou não lei estadual de iniciativa do Tribunal de Contas que concede gratificação a servidores militares em atividade na assessoria militar desse órgão? Vamos lá, pessoal, vamos contextualizar aqui o que é que foi analisado pelo STF. Todo mundo aqui sabe que a organização política de um Estado-membro é da seguinte forma: você tem o poder executivo, você tem o poder judiciário e você tem o poder legislativo. Dentro do Poder Legislativo, você tem o Tribunal de Contas, que cabe, grosso modo, fiscalizar as contas do Poder Executivo. É uma das suas missões institucionais. E, no âmbito do Poder Executivo, que é chefiado pelo governador, você tem os servidores militares, a Polícia Militar, que está ali subordinada ao chefe do Poder Executivo, o governador. Então você tem as polícias militares dentro do eixo do Poder Executivo e você tem o Tribunal de Contas dentro do eixo do Poder Legislativo. E é comum que aconteça a seguinte situação: servidores militares, policiais militares são cedidos pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo para atuarem no âmbito do Tribunal de Contas
no assessoramento militar, E aí que a gente entra, depois dessa introdução que eu fiz, no X da questão. Imagine que uma lei estadual de iniciativa do Tribunal de Contas, que tem iniciativa para alguns temas, iniciativa do Tribunal de Contas, tenha concedido uma gratificação, tenha criado uma gratificação de 1/3 na remuneração desses servidores militares, que são do Executivo e estão atuando temporariamente no âmbito do Tribunal de Contas. Essa lei seria constitucional e, além disso, o STF, nesse julgado aqui mencionado no informativo, analisou uma outra questão, uma questão secundária. Mas vamos focar aqui no principal. É ou não constitucional essa lei? O STF entendeu que não, pessoal, que não. Olha só, é inconstitucional por violar a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para projetos de lei que envolvam a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração, bem como o aumento da sua remuneração, norma de observância obrigatória pelos Estados-membros, lei estadual de iniciativa do Tribunal de Contas que concede gratificação a servidores militares em atividade na assessoria militar deste órgão. Então, qual foi o fundamento aqui? Você está violando a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo, no caso o governador, e você está gerando um aumento de despesa, um aumento da sua remuneração. E tudo isso está ali previsto como reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo no artigo 61, parágrafo 1º, a linha A da Constituição, que é uma norma de reprodução obrigatória. O que é uma norma de reprodução obrigatória? A gente sempre bate aqui nessa tecla. É uma norma que, muito embora ela esteja prevista na Constituição, a Constituição Federal, no caso, a Constituição do Estado tem que reproduzi-la obrigatoriamente, ok? Então, no caso dos autos, a lei impugnada, ao dispor sobre a reestruturação dos cargos em comissão no Tribunal de Contas Estadual, instituiu gratificação para militares em exercício nesse órgão, servidores que, entretanto, estão subordinados ao governador, autoridade constitucionalmente competente para propor alterações em sua estrutura remuneratória, conforme a jurisprudência dessa Corte. Então veja que foi uma lei de iniciativa do Tribunal de Contas, que ela fez uma reestruturação dos cargos em comissão e nessa reestruturação criou essa gratificação. Esse aumento da gratificação, essa criação da gratificação foi declarada inconstitucional, mas na parte da reestruturação não foi. Ela coloca aqui embaixo, ó, é constitucional e não viola o artigo 37 caput. Inciso 2º e 5º da Constituição, a alteração de percentual de cargos em comissão a serem providos por servidores públicos de carreira, quando não importar a supressão da reserva ou na sua redução para patamar simbólico. Na espécie, não restou demonstrada a desproporcionalidade entre os cargos em comissão criados pela lei impugnada e o número total de cargos efetivos na estrutura do Tribunal de Contas Estadual. Então, nesse julgado aqui, a parte mais importante para você levar para a prova é essa aqui, inicial, que não cabe ao Tribunal de Contas propor lei que venha a criar uma gratificação a servidores que estão a ela cedidos, no caso, servidores militares, que estão subordinados ao governador do estado, mas a reestruturação, desde que proporcional, ela é plenamente possível. Isso vai estar na sua prova, pessoal. E o próximo julgado a ser analisado é o seguinte: é constitucional ou não a previsão da modalidade culposa de ato de improbidade administrativa? E além disso, ainda relacionado a isso, é constitucional a contratação direta de advogados pela administração pública por inexigibilidade de licitação? Essa aqui, pessoal, são duas perguntas que constam aqui neste julgado do informativo 1156 do STF. Com relação à primeira, de antemão, a gente já fala que ocorreu uma alteração legislativa na Lei de Improbidade Administrativa, que atualmente, por lei, já não existe a modalidade culposa. Porém, e com relação àquelas condutas, a tudo aquilo que ocorreu antes da alteração legislativa, na qual anteriormente se previa a modalidade culposa. Essa modalidade culposa, que é aquela que a pessoa não tem a intenção de cometer o ato de improbidade, ela é constitucional ou não? Ela está de acordo com a Constituição ou não? Vamos começar a análise justamente por essa questão da constitucionalidade ou não da modalidade culposa da improbidade administrativa. O STF, ele entendeu que não, é inconstitucional, em razão da necessidade da existência de dolo do agente, a previsão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, artigos 5º e 10º, em sua redação originária. E eu destaco aqui mais uma vez o em sua redação originária, justamente porque, como eu já ressaltei,
houve alteração da lei de improbidade administrativa e hoje já não existe mais essa modalidade. Vamos lá, os fundamentos do STF, que é importante que você tenha para a sua prova. Os atos de improbidade administrativa só se configuram se estiver presente o dolo do agente, elemento subjetivo intimamente relacionado com as ideias de desonestidade, deslealdade ou má-fé, não sendo suficiente sua culpa, ainda que grave. Nesse contexto, a Lei 14.230, ao estabelecer que para se configurar ato de improbidade administrativa é necessária sempre a conduta dolosa mediante ação ou omissão, somente corrobora o entendimento de que a improbidade administrativa sempre demandou a ocorrência do dolo. E aí vem a base constitucional para justificar a inexistência, a inconstitucionalidade da modalidade culposa. A imposição das severas sanções previstas para improbidade administrativa, com a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública e a indisponibilidade de bens, seria desproporcional e violadora de direitos fundamentais, caso aplicada a condutas meramente culposas. Então, você já tem aqui a inconstitucionalidade, mesmo na redação original da modalidade culposa da improbidade administrativa. Agora a gente vai para a segunda pergunta que foi respondida pelo STF aqui no informativo, que é justamente a constitucionalidade ou não da contratação direta de serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação. É ou não é constitucional? Quais são os parâmetros que o STF impôs para essa situação? Vamos lá. Para o STF, é constitucional a contratação direta de advogados pela administração pública por inexigibilidade de licitação, se preenchidos os requisitos de lei e desde que não haja impedimento específico para a contratação desses serviços. Vamos lá. No caso, a inexigibilidade de licitação se justifica pela singularidade dos serviços advocatícios que impossibilitam a comparação objetiva em um processo licitatório pela notória especialização do contratado. Por exemplo, digamos que somente um advogado é especialista neste ramo específico que a administração está precisando da prestação de serviço. A administração quer a contratação de um parecer de um renomado autor de direito administrativo. Ele quer um parecer de um ex-ministro do STF sobre o tema que é especialista naquela área. Não vai ter uma outra pessoa que não seja aquela, que tem aquele conhecimento específico. Então, nesses casos, há uma singularidade. Vamos lá. Nesse processo discricionário, o gestor público possui certa liberdade na escolha do especialista que reputar o mais adequado à satisfação da utilidade pretendida com a contratação. Entretanto, esta liberdade não é absoluta, devendo ser pautada por critérios objetivos de confiabilidade, como a experiência do profissional, sua boa reputação e o grau de satisfação que ele obteve em outros contratos. Por fim, se não houver norma específica do ente público que impeça a contratação direta, a simples existência de procuradores concursados não obsta, por si só, a contratação de advogados privados, desde que comprovada a real necessidade e preenchimento dos requisitos legais. Então, o que é que ele está querendo dizer aqui nesse parágrafo? Caso não haja uma norma que vede, proíba a contratação de advogados privados, ou seja, não há essa norma, o fato de existir corpo próprio de procuradores não significa que não pode ser contratado um advogado privado por fora, entendeu? Então, não existe a vedação legal, não existe a proibição legal, mas existe um corpo de procuradores. O fato de existir esse corpo de procuradores não significa que o gestor público não pode contratar um advogado privado especialista naquele tema por inexigibilidade de licitação. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, em apreciação conjunta por unanimidade, julgou prejudicado o recurso extraordinário 610.523 e, por maioria, ao apreciar o tema 309 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário 656.558, a fim de estabelecer a decisão que se julgou improcedente, bem como as teses anteriormente fixadas.
E agora a gente retorna às teses justamente para que você fixe o que foi definido, balizado pelo STF. Com relação à questão da improbidade administrativa, o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista no artigo 5º e 10º da Lei de Improbidade em sua redação originária. E agora, com relação aos serviços advocatícios, são constitucionais os artigos 13, inciso 5º e 25, inciso 2º da Lei 8666, a antiga Lei de Licitações, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela administração pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente, quais são esses? Necessidade de procedimento administrativo formal, notória especialização profissional, natureza singular do serviço, deve observar quais são as balizas. 1. A inadequação da prestação dos serviços pelos integrantes do poder público, ou seja, a prestação daquele serviço não conseguiria ser feita pelos integrantes do poder público. 2. Cobrança do preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso. Observado também o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores, justamente para que não haja abuso. Então, se aquele escritório de advocacia, quando foi contratado por um outro particular em uma outra situação, cobrou 100 mil reais, ele não pode, para a administração pública, cobrar 500 mil reais, 1 milhão de reais, se forem situações semelhantes, casos semelhantes. Então, fixem essas teses que estão aqui, porque elas serão cobradas nas suas próximas provas de concursos de procuradoria. É isso, meus amigos. Finalizamos aqui a análise de mais um informativo do Supremo Tribunal Federal, informativo de número 1156. Espero que tenham gostado. Deixa o joinha, comenta aqui, envia para quem está estudando para concurso público e não deixa de aproveitar a nossa Black Week. Todo o nosso site está com 30% de desconto. É isso mesmo, até o dia 12 de novembro. Basta você utilizar o cupom BLACK30, tudo caixa alta, tá lá no site. Você vai aproveitar e vai pegar 30% de desconto em nossos cursos. Até o próximo informativo do STF.